agradecimento ao Vitor, agradecimento à Mari. E é isso, espero que a nossa aula hoje seja bem proveitosa. Eu só vou fazer um parênteses aqui rapidinho, que eu tenho 2 gatos. Um deles, que é a minha gata mais velha, ela não está 100% hoje. Então, há chances de que talvez eu precise, assim, gente, 5 minutinhos aqui só para ver se ela tá bem. E daí eu volto. Pode ser que nada aconteça, que seria incrível, maravilhoso, mas se eu precisar de 5 minutinhos, vocês já estão cientes do que é. Mas então, bora hoje para a última aula de vocês desse mini curso muito legal. Eu sou aficionada por geopolítica do Oriente Médio, então eu estudo isso há muitos anos. E falar sobre economia é uma coisa que deixa esse assunto, que às vezes é meio assim teórico, qual que é a relevância disso para o mundo, para os lugares que não estão em conflito, para os lugares que não estão diretamente envolvidos em XY situações. É isso aqui. Nada mais claro do que economia global. Então, já para dar um pequeno spoiler, vocês vão ver que eu trouxe para a aula de hoje bastante coisa falando sobre risco geopolítico, que eu sei que vocês já viram ali para trás, falando sobre economia da guerra, e em si é uma temática, né, economia da guerra, o nome do negócio, independente de onde ela for no mundo, falar um pouquinho sobre tendências para 2025, e daí finalmente no finalzinho a gente vai falar um pouquinho, ou a gente vai olhar um pouco algumas análises feitas para esse ano. Vamos falar de tudo que tem direito, coloquei aqui nos nossos slides. E vocês vão ver também que eu sou oficialmente a professora das imagens. Eu adoro trazer gráfico, eu adoro trazer referências imagéticas, eu adoro trazer mapa, tudo para ficar o mais fácil possível. E às vezes, assim, já partamos do princípio que um slide cheio de coisa escrita é muito chato. Sem mais nada, assim, é chatésimo. Mas para além disso, ter mapas, especialmente quando a gente fala de Oriente Médio, nos ajuda muito a nos situar. Então, vamos trazer um pouquinho disso. Então, só para me apresentar para vocês, super rapidex, eu sou a professora Helena Xerém, eu sou especialista em geopolítica do Oriente Médio contemporâneo, eu sou mestra em Relações Internacionais, também graduada, ambos pela Federal de Santa Catarina, falo com vocês de Florianópolis, alguns estados de distância, e em breve doutoranda. Sou professora e pesquisadora do Leon, sou professora assistente de um projeto sobre xiismo e relações internacionais da Universidade de Harvard, sou professora de geopolítica, sou analista de relações internacionais, ocasionalmente eu tento ser influencer de educação, nem sempre dá tão certo assim, mas eu tento lá meus videozinhos. E eu sou comentarista... Opa, esqueci de botar mais um detalhe ali. Eu sou comentarista frequente da Jovem Pan News e da CNBC Times Brasil. Então, dois cenários bem legais. De vez em quando alguém liga a TV e me manda, olha, estou te vendo. Uma situação muito legal. Então, bora. Eu sei que essas autoras do campeonato, outros professores já falaram com vocês sobre o Oriente Médio, então eu vou só passar bem rapidinho por aqui, tá? Quando a gente usa a expressão Oriente Médio, diferente de outros lugares do mundo, onde a gente está falando de uma área geograficamente bem delimitada, o Oriente Médio, na verdade, é um conceito. Então, se a gente fala de um conceito, ele é fluido, porque depende quais características ou não você quer colocar ao explicar esse conceito. Se a gente falar sobre o Oriente Médio Central, é essa área aqui que vocês vão ver. Acho que vocês conseguem ver meu mouse, né? É essa área aqui que a gente vai falar. Se a gente colocar eu preciso de dados do que quer que seja de Oriente Médio, como dados que a gente vai ver hoje de produção de petróleo, por exemplo, geralmente organismos internacionais vão dar para vocês, dentro da expressão MENA, de Middle East, que é esse Oriente Médio Central, e North Africa, e Norte da África, essa parte marrom mais escurinho aqui. Esses outros países aqui, eles vão entrar em outros contextos. Esses países aqui com estão vão entrar em outros contextos, estão que inclusive era como a gente falava, a gente não, era como se falava país em Farsi, na Pérsia Antiga. Então, ainda que o Irã ainda fale Farsi, mas enfim. Então, dependendo do que a gente quiser colocar na nossa análise, vai fazer mais ou menos sentido. Por exemplo, se eu estiver falando sobre produção de petróleo, faz sentido eu colocar o Afeganistão? Não faz. Se eu estiver falando sobre as influências do Ocidente no Oriente Médio no século XXI, necessário, obrigatório colocar o Afeganistão.
Se eu falar para vocês, por exemplo, da África majoritariamente árabe, tanto étnica quanto em termos linguísticos, necessariamente eu preciso do norte da África. Se a gente falar sobre os países do Golfo, aí eu não vou envolver a Turquia, não vou envolver o Irã, não vou envolver o Egito, vou só falar da nossa bota ao contrário. A gente fala da bota italiana, né? A gente também tem mais ou menos uma bota aqui quando a gente fala dessa península. Então, dependendo do que você quiser colocar, a gente tem mais ou menos países nesse jogo, nesse tabuleiro. Esse maior de todos aqui, assim, nossa, expande muito o Oriente Médio para tudo que tem direito. É esse aqui. E é o conceito de Grande Oriente Médio, que é de um autor incrível, chamado Aminé. E acho que é isso. Outra coisa para constar também, depois eu vou passar para vocês todos essa apresentação aqui, vocês vão ter acesso a todos os slides, não precisa tirar print, não precisa anotar, não precisa fazer nada, vocês podem só prestar atenção. Quer dizer, se quiserem anotar alguma coisa, fiquem à vontade, mas não precisa. Tá, então, bora para o nosso primeiro gráfico. Eu acabei de ver, ficou numa qualidade bem meia boca, mas não porque eu printei, porque ele foi printado de um lugar com qualidade meia boca. Enfim. Quando a gente fala sobre índice de riscos geopolíticos, que raios é isso? Quando a gente fala sobre grandes eventos geopolíticos, grandes eventos políticos que acontecem em diferentes lugares do mundo, às vezes eles têm só consequências locais, regionais, ou às vezes é algo muito maior. Se a gente estiver falando, por exemplo, mais recentemente, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nossa, quando ela começou ali em 2022, cresceu horrores. O que cresceu horrores? O que cresceu horrores? Atos de terror, que é o que a gente tem nesse verdinho. Então, a somatória de atos de terror, majoritariamente lá, né? Pode ser que em alguns outros lugares do mundo também, mas aí, majoritariamente por essa questão, eles entram aqui. E o aumento do risco global. O que seria o risco global? Talvez vocês já tenham ouvido falar da expressão risco país. Especialmente aqui, América Latina, quando a gente fala de Argentina, por exemplo, o risco país da Argentina é gigante. Não sei o quão América Latina e Comex vocês adentram, mas já deixo aí talvez ou eu tô chovendo no molhado, ou um pequeno conhecimento adicional. Podem me julgar aí no chat o que isso é para vocês. Mas basicamente o quão tranquilo ou arriscado é para investidores internacionais colocarem seu dinheiro naquele dado país. Vocês vão de concordar comigo que se eu tenho um país em guerra, um país em conflito, ou pode nem ser, pode ser assim, uma rusga, uma celeuma política, que eu não sei direito qual que vai ser o dia de amanhã, eu não sei direito o que vai acontecer até a data que eu coloquei o meu investimento para receber o retorno, digamos que ele seja postulado para frente, eu não vou colocar meu dinheiro num lugar que me dá mais incertezas do que seguranças. É óbvio que não. Então, essa ideia de risco país. Agora, a gente expande isso para risco geopolítico em se tratando de outras áreas. Aí aqui eu posso colocar participação em organismos internacionais. Eu posso colocar, de novo, para usar o exemplo Rússia-Ucrânia. Eu já vou entrar em Oriente Médio, tá? De novo, para usar o exemplo Rússia-Ucrânia. A partir do momento que o conflito começou, inclusive até um pouco antes ainda, a Ucrânia estava implorando: OTAN, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Eu preciso entrar porque eu preciso saber que se um dia eu for atacado, eu vou ter Estados Unidos do meu lado e as grandes nações mais militarmente fortes do mundo. Não à toa não rolou, né? Porque quem que é a Ucrânia? A Ucrânia vale tanto assim no jogo? A Ucrânia não vale tanto assim no jogo. A gente pode pensar isso em outros cenários. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a guerra ou o início do conflito Israel-Hamas, lá no final de 2023, ele foi impactante, ele não deixa de ser impactante, ele ainda existe, ele ainda tem, a gente vai ver daqui a pouquinho mais desenvolvimento sobre isso, mas ele ainda tem, muitas consequências. Eu posso estar falando de perda de vidas humanas, eu posso falar sobre economia, eu posso falar sobre investimento militar, tudo que vocês puderem pensar, a gente consegue adaptar para uma análise aqui dessa guerra.
ou dessas guerras, desse conflito contínuo, né? Porque, bem, inclusive, a gente tem, como podemos ver aqui nesse gráfico, a gente tem a guerra Israel-Hamas e os ataques barra conflito, barra guerra, ainda que ela tenha sido curtinha para a gente entender como guerra, né? Entre Israel e Hezbollah, no Líbano, então, no sul do Líbano, para ser mais específico. Então, quando a gente pensa esses ataques, quando a gente pensa esses cenários, esses contextos, vocês têm que ter em mente que nunca é só o conflito, nunca. E a guerra começou, o que eu tenho que ver com a guerra? Pois te garanto que muito. Mas eu nem compro coisas diretamente de Israel, você que pensa. Mas eu nem compro coisas diretamente do Líbano, de novo, você que pensa. Então, se a gente pensar ainda mais no mundo globalizado, no mundo... Eu ia falar com menos fronteiras, mas aí agora o Trump colocou a gente nessa situação dessa guerra tarifária peculiar, vamos dizer assim. E daí isso muda um pouquinho nosso mundo sem fronteiras, né, liberalismo e tal, mudou um pouquinho. Mas essa ideia de que os países, bem aquele viés neoliberal, vou puxar ele aqui pra gente, de que enquanto os países precisam uns dos outros economicamente, a gente mantém a paz, a gente mantém a diplomacia. Helena, mas o mundo não é tão preto no branco, bonitinho, arco-íris assim. Eu sei, mas só pra gente entender que nada em se tratando de conflitos é localizado. Mas, Helena, e o tanto de conflito no continente africano, que a gente não faz nem ideia, porque se mal é noticiado. Pois, excelente ponto. Eu estou prevendo que algum de vocês pensou nisso. Minha bola de cristal falou. Quando a gente pensa nesses outros cenários, indiretamente, mesma coisa que todos os outros. Indiretamente também temos consequências, também temos não sei a palavra agora, spillover que surge dali. Spillover é aquele negócio, aquele conceito bem meio RI, meio economia, de que quando alguma coisa acontece, tipo jogar uma pedrinha na água, assim, você joga uma pedrinha na água, a água faz assim. Então, ou ela solta gotinhas para cima, assim. Então, spillover nesse sentido de derramamento para outras áreas também, para outras questões também. Acho que era isso. Tá. Eu coloquei aqui para vocês um trechinho dessa explicação aqui sobre índice de riscos geopolíticos do Economic Observer. Tem uma ambulância na fora, que quer participar da sala. Que não é o mesmo link desse gráfico aqui do lado. Então, eu coloquei eles dois separadamente. Beleza. Para a gente fazer... meu bem. Eu não sei se vocês estão vendo pelo nosso controle, mas essa ambulância está dentro do meu cérebro. Para a gente fazer, então, uma revisão econômica, ou uma revisão da economia do Oriente Médio, eu trouxe 3 gráficos. A gente vai partir deles 3, tá? 3 imagens, vai. Opa, pera. A gente vai partir delas 3. A primeira, que é a minha favorita, é essa aqui. Ela está levemente desatualizada, mas eu acho ela tão... não sei, eu acho a imagem tão boa que eu mantenho. Mas ela é de 2021, só para vocês terem a ideia. Os principais produtos de exportação não mudaram, mas os valores e tal mudaram um pouquinho. O principal produto que é exportado pela maior parte do Oriente Médio Central é petróleo. Batata, não tem dúvida. Contudo, porém, todavia, vocês estão vendo que tem vários outros lugares do Oriente Médio que exportam muitos metais, diamantes, pedra, ouro. A maior exportação do Irã é plástico. Pessoal, plástico. Mas eu sempre achei que o Irã exportasse petróleo. Pois é. E daí aqui eu puxo vocês um pouquinho para a gente relembrar sobre sanções internacionais. Não só o Irã, né? Essas alturas do campeonato também a gente tem o Afeganistão. Mas o ponto é que nem todos os países conseguem exportar livremente o produto que querem. Às vezes a gente tem sanções internacionais porque o país, enfim, XYZ razões, pode ser porque o país está fazendo uma cagada, pode ser porque o Ocidente esteja fazendo uma cagada, sempre pode ser alguma coisa diferente. Mas nem sempre é assim tão livre. O principal produto de exportação da Síria é azeite de oliva e da Turquia é carros. E eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu mostrei para o meu marido e ele ficou intrigadíssimo. Ele falou, nossa, mas... Aliás, ao contrário, eu fiquei intrigadíssima e eu perguntei, tu sabes para onde que a Turquia exporta carros? Ele falou, claro, para a França e para
Inglaterra, acho que era para Grécia, sei lá. Eu falei, nossa, isso é um conhecimento, assim, em geral, de pessoas que gostam de carro? Ele falou, sim. Pois aí, foi assim que eu descobri. Claramente, eu não sou uma pessoa que entende muito de carros. E daí aqui a gente tem a principal, não, o total do valor de exportações de 2021, então, lembrando, não está atualizado 2024 ou 2025, aí seria muito menos, de todos os países aqui que aparecem para a gente no mapa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que esse mapa é relevante? Por que eu estou trazendo isso aqui? Vocês concordam comigo que se acontecer alguma coisa nos países que são os principais exportadores de petróleo do mundo, o petróleo será afetado? Uau, que revolucionário, impensável. Vocês concordam comigo que se acontecer alguma coisa, ou né, que já está acontecendo... Ah, esqueci de falar da Jordânia dos fertilizantes também, desculpa. No país que exporta majoritariamente o produto X, se ele for um grande produtor global, aquele produto X, olha, pode ter certeza que vai ficar mais complexo. Vocês lembram que quando começou a guerra Rússia e Ucrânia, fertilizantes ficaram não só mais caros, né, mas por produção, mas baixou muito a produção. Então, obviamente, as duas coisas conectadas. E até no Brasil a gente sentiu isso. Quando acontecem grandes conflitos no Oriente Médio, a gente vê uma variação no preço, obviamente, do petróleo, mas diretamente falando, no preço da gasolina. Quanto mais tempo aquilo ali durar, quanto mais tempo levar a resolução daquele conflito, pior para todos. Obviamente que a primeira coisa de todas nisso, a gente está falando de perda de vidas humanas. Não estou debatendo com esse ponto. Mas só para dizer que perda de vidas humanas é algo local, economia é algo que a gente sente no mundo inteiro. Sentimos também várias outras coisas, mas só para a gente fazer essas conexões. Nossa, eu estou me sentindo economista falando com esses termos. Eu sou a pessoa que vem da segurança internacional, então eu estou habituada aos termos de vidas humanas, deslocamento. Tal. Quando eu entro nesse personagem econômico, eu acho muito peculiar. Mas então tá, olha. Depois a gente tem esse segundo gráfico aqui, que é muito lindo, convenhamos. Gente, uma coisa que vocês vão ver da aula também. Eu sou muito fã do Visual Capitalist. Adoro, eu acho um site sensacional. Eles não só fazem mapas muito bons, muito bonitos, infográficos e tal, como eles também fazem análise junto. Não são as análises mais aprofundadas do mundo. Mas para quem quer saber assim, um pouquinho sobre esse tema, é ótimo. Tá, então aqui a gente tem os principais importadores e exportadores desses países do Oriente Médio. Surpreendendo um total de ninguém, a China é o principal exportador e importador de vários países, desses maiores, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Iraque, Catar, Kuwait, Irã, Jordânia, Bahrein, Sudão, Líbano, Mauritânia. Até, tá bom, do Líbano para cima não, mas da Jordânia para cima não. Do Irã para baixo, o que a gente tem? Os países que são os maiores exportadores de petróleo. E aí aqui a gente vê quase que ao vivo essa questão do conflito, olha só. Olhem só. Deixa eu ver se consigo mais um. Yes, consigo. Tá. Esse gráfico aqui, que inclusive, gente, absolutamente tudo que tá em todos os lugares tem link, tá? Todos esses fonte, um sublinhadinho embaixo é hiperlink. Então, cliquem depois, fiquem à vontade, por favor, para dar uma pesquisadinha a mais. Esse gráfico que a gente tem aqui embaixo é do JP Morgan, que não só é um banco, mas eles fazem análises, meu Deus, incríveis, de risco geopolítico e tudo mais. Então, aqui a gente pode ver os dois principais momentos nos últimos anos na variação do preço dos barris de petróleo, sendo que, olha só, olhem comigo, pensem comigo. A gente veio de um 2021 baixíssimo, porque a gente estava o quê? Na pandemia da Covid-19. Aí, pouco a pouco, ok, o mundo foi demandando mais petróleo, os países foram produzindo mais petróleo, não sei se vocês vão lembrar isso de cabeça, mas a gente teve guerra de petróleo, de produção de petróleo, para ser mais exato, entre Rússia e Arábia Saudita. A gente teve um dia que, para mim, ele é o dia mais bizarro da história, em que você exportar petróleo era mais barato, você vendeu seu petróleo, te custava menos do que você deixar seu petróleo estocado. Então, todo mundo estava vendendo.
Se todo mundo estava vendendo, porque deixar estocado estava muito caro, porque todo mundo queria deixar estocado, se todo mundo estava vendendo, ficou muito barato. Eu não sei vocês, mas eu não peguei exatamente o momento da pandemia da Covid-19 em que a gasolina ficou R$2. Teria sido incrível, mas não aconteceu. Então também temos esse ponto. Os países, eles dão voltas, eles tomam medidas para também não vender o seu produto a preço de banana. Então o que eles fizeram? Ou passaram a produzir menos, né? Que foi um acordo que a Arábia Saudita tentou fazer com a Rússia e tal. Ou, enfim, eles implodiam seu petróleo. Uma coisa meio crise do café brasileiro. Assim. Então, beleza. Aí a gente viu crescendo, crescendo, crescendo. Aí Rússia invade a Ucrânia. Meu Deus, o suco do caos. Daqui para frente, só para trás. Então, daqui a gente começa a diminuir muito o preço do barril de petróleo. E a Arábia Saudita aqui, ela tem uma responsabilização bem interessante. Quando começa o conflito entre Israel e Hamas, de novo a gente vê essa queda de primeiro momento. Porque a gente tem o quê? Países que estão, não diretamente, mas que estão de alguma forma envolvidos neste conflito. Também engasguei. Perdão. Principalmente quem? O Irã. Ai, Helena, mas a guerra é entre Israel e Hamas? A guerra não é entre Israel e Irã. Será mesmo? Será? Então, quando a gente pensa, uma coisa interessante aqui, putz, eu acho que eu não trouxe nenhuma imagem sobre isso, mas vou fazer um adendo aqui, quando a gente fala de conflitos no Oriente Médio, só no Oriente Médio, não vou trazer outros elementos para cá para dentro. Quando a gente pensa no Oriente Médio enquanto atores, se eu falar atores, vocês estão cientes que eu estou falando de. Pode ser país, pode ser governo, pode ser ONG, pode ser milícia, atores. Quando eu falo de atores no Oriente Médio e eu não considero atores armados não estatais, nossa, é a análise mais falha que vocês podem fazer. Então, se eu penso Oriente Médio só, Irã, Arábia Saudita, Israel, Turquia, Egito, Omã. Nossa, Omã eu forcei, né? Omã dificilmente está envolvida em grandes problemas, mas enfim. E eu deixo de lado Hamas, Hezbollah, os Houthis, os curdos. Se eu deixo essa galera de lado, essa galera é muitos outros, né? A lista é bem longa. A minha análise fica falha, ela fica com buracos. Então, da onde que esses atores armados, né, estatais, da onde que essa galera tem dinheiro? Da onde que eles têm estratégias, logísticas? Da onde que eles têm apoio militar? Da onde? De países. Uau, revolucionário. Então, dependendo de qual situação, perdão, fiz errado. Dependendo de qual ator estiver envolvido naquela situação, se forem atores armados não estatais, boa parte, não todos, que isso fique muito claro, boa parte dos atores armados não estatais do Oriente Médio hoje tem apoio iraniano. Por quê? Pergunta muito boa. Gente, se eu estiver indo muito rápido, se vocês tiverem dúvidas, por favor, joguem no chat. Existe, aí, de novo, não sei se eu vou chover no molhado, não sei se eu vou explicar coisas novas para vocês, mas vou tentar explicar de uma forma mais resumidinha. Existe um negócio, existe um conceito chamado status quo. O que é o status quo? É uma expressão em latim, né? Basicamente, ela é as coisas como elas são ou como elas estão naquele dado momento. Então, se eu falar assim para vocês, qual que é o status quo da nossa aula? Eu falo, vocês interagem, enfim, como quiserem, mas majoritariamente vocês escutam. Vocês prestam atenção, vocês mandam mensagem e tal, mas eu falo, você escuta. Então, tecnicamente, eu tenho mais poder de fala, talvez, aqui dentro da nossa sala. Aí onde vocês levantam e falam assim, eu acho isso um absurdo, eu acho que, na verdade, essa aula deveria ser, cada pessoa apresenta um slide. E todo mundo tem exatamente o mesmo poder, a mesma capacidade. Essa pessoa está tentando o quê? Uma revolução, uma mudança, uma alteração no status quo. Então, quando a gente pensa em grupos armados não estatais do Oriente Médio, assim como o Irã, aí é aqui que a gente conecta eles todos, eles são majoritariamente anti-status quo. Eles não querem o Oriente Médio como ele está hoje, da forma como ele é apresentado hoje, na forma como o tabuleiro se encontra hoje.
eles querem mudanças. Aí cada ator vai querer uma mudança diferente. O grande problema do Irã é tanto com Israel quanto com a Arábia Saudita, mas o grande problema do Hamas é só com Israel, eles estão nem aí para a Arábia Saudita. A grande problemática do Hezbollah vai ser outra, dos Houthis vai ser outra, dos curdos vai ser outra, do ISIS, ou ISIS, Estado Islâmico, Daesh, como vocês quiserem chamar, vai ser outra também. Então, o ponto de conexão entre todos esses grupos e o Irã, até esses dias, com a Síria também, mas agora que a Síria teve essa mudança de governo e entrou o Hayat Tahrir al-Sham, mudou um pouquinho. E um pouco também o Iraque, é isso. Eu não gosto da distribuição de poder como ela está dada no Oriente Médio, há muitos anos, né, não é algo novo. E eu quero mudar essa estrutura por completo. Beleza. Então, agora eu fechei meu parênteses, fechei meu ponto, fechei minha nota aqui. Então, quando a gente fala desses conflitos, do conflito, por exemplo, Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, e vocês falam, nossa, mas o Hamas não é um produtor de alguma coisa, o Hezbollah não é um produtor de alguma coisa. Tudo bem, mas eles têm grande apoio do Irã, e o Irã é o quê? Um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do Oriente Médio. Show. Até aqui, beleza, queridos? Vou presumir que sim. Vocês estão mandando coisa no chat e eu aqui não consigo ver? Não tem ninguém mandando nada no chat, não, professora. Obrigada, Mari. Tá tudo bem. Tá ótimo. Tá bom. Muito obrigada. Então tá. Aqui a gente tem a previsão... previsão não. Desculpa. As 5 principais tendências geopolíticas do Economist Intelligence Unit. É sensacional, super recomendo. As análises são incríveis. De 2024. Então, 2025 mudou um pouquinho, mas não mudou tanto assim. Então, mantive aqui. Então, a gente tem essa vanguarda do GCC. Que raios é GCC, Helena? É o Conselho de Cooperação do Golfo. Basicamente, os países do Golfo. Um foco maior, talvez, nas relações entre países árabes e Israel, nessas relações. Até porque, se talvez vocês se lembrarem, a gente veio de um 2019, 20, 21, da assinatura de acordos diplomáticos chamados Acordos de Abraão. Esses Acordos de Abraão nada mais foram do que 4 países diferentes do Oriente Médio, 4 países árabes, 4 nações árabes, que assinaram, literalmente, acordos com Israel, falando, agora eu te reconheço e você me reconhece, nós somos aliados, cada um tem embaixada no território do outro e show, somos amigos, somos aliados. Essas alianças, elas não foram, assim, muito para frente. Tanto que Israel esperou essa resposta, esse retorno, esse apoio, e nada meio que aconteceu. Por quê? Quando a gente fala de Israel-Hezbollah, talvez até fosse uma outra questão, mas como a gente fala sobre Israel-Hamas, e Hamas representa Palestina, representa a ideia da Palestina, representa território, representa população, esse é um assunto muito caro para os árabes. Então, eu falo, nossa, totalmente apoio Israel porque firmamos acordos diplomáticos, porque firmamos alianças. Então, a partir desse momento, eu discordo da ideia da criação de um Estado palestino. Mas aí isso vai ser um super tiro no pé, né? E daí todo mundo vai te ver muito mal naquela região. Alguém mandou uma mensagem aqui, eu vou ler em voz alta para a galera. A Annelise mandou. E o Irã se mostra um país distoante da maioria do Oriente Médio por ser xiita majoritariamente? É uma ótima pergunta. Eu sempre trago esse mapa. Acho que o Vitor e a Mari já cansaram de me ver trazendo ele. Mas é um mapinha que eu trago para mostrar religião no Oriente Médio. Sim, o Irã é o principal país xiita, ou de maioria xiita, no Oriente Médio. Não é à toa, porque o xiismo nasceu dentro do Irã, ele se expandiu, né, dentro do Irã. Quando o Irã nem era Irã ainda, quando era Pérsia, mais de 1000 anos atrás. Mas ele tem como aliado também xiita, de maioria xiita, ai meu Deus, o Iraque.
E até esses dias, por isso que eu falei que agora mudou, até esses dias tinha também o quê? O governo da família Assad, ou do Bashar al-Assad, na Síria. A maioria me embasbaquei. A maior parte da população síria não é nem nunca foi xiita, mas o governo era. Inclusive, isso era uma das coisas que mais incomodava as pessoas, o quanto que o governo representava grupos ultra mega master minoritários que nem tem nada a ver com a população, assim, enfim, trouxeram para dentro do governo, para dentro da administração, ou para perto dessa administração, grupos que não eram, assim, super representativos da população. Mas, enfim. Então, sim, mas, aí aqui vem um outro ponto muito importante. A gente não pode falar que o Irã quer essa mudança de status quo, essa revolução de status quo, porque ele é xiita. Não é esse o ponto. Então, peraí, a Annelise falou mais uma coisinha. Ambos países que não são de origem árabe são xiitas, que interessante, dado cultura persa e assíria. Mas se a gente pensar no Iraque, a gente está falando de um país majoritariamente árabe. E assírios, eles são um pedacinho aliás, eles são um recorte de etnia árabe. Então, sim, concordo com você, mas adaptando, assim, a gente pode falar assim que são países árabes. Obviamente, o Irã não. Perdi meu ponto. Ih, gente, mas acho que era isso, assim. Tá, lembrei. A gente não pode falar que é só porque o Irã é xiita que ele quer uma revolução. Por quê? Com o passar da história, é muito engraçado. A gente, quando não estuda isso muito a fundo, a gente não pensa muito sobre isso, não fala muito sobre isso. E eu entrei vários anos atrás, nesse grupo que eu tô ainda até hoje, de Xismo e Relações Internacionais, de Harvard, e eu entrei sem saber bulhufas, pensando, nossa, xiita é tudo louco, xiita é tudo rebelde, como chama? Enfim, radicais. Gente, são visões diferentes do Islã. Cada visão, ou cada uma dessas duas vertentes, vai ter interpretações diferentes sobre algo. Dentro disso, eu posso falar, e dentro dessa vertente tem pessoas, é uma subvertente, tem pessoas que acreditam em elementos mais radicais. Gente, mas se a gente pensar que a Al-Qaeda é sunita, vamos aqui combinar que a Al-Qaeda não é exatamente nosso principal exemplo de paz no Oriente Médio? E eu posso falar, nossa, a Al-Qaeda, de onde inclusive saiu o braço de um monte de... Não foi literal, pelo amor de Deus. Saiu vertentes de muitos grupos diferentes. O ISIS nasceu bem lá para trás. O ISIS nasceu de lá. O próprio HTS agora, o Hayat Tahrir al-Sham, que está no governo sírio, surgiu de lá também. Eu tenho vários exemplos. E a gente não pode falar, eles são mais ou menos radicais do que os xiitas. Eles podem ser mais ou menos radicais do que outros grupos. Mas trazer uma vertente religiosa como problemática ou não problemática é uma coisa problemática. É uma coisa muito ocidental, o Ocidente se colocando para cima do Oriente Médio, falando você é melhor, você é pior, porque eu acho que você acredita em X e eu acho que o fulano acredita em Y. Eu vou fazer aqui um super tiro no escuro de que ninguém nunca leu o Corão. Então, não estou falando para ler ou para deixar de ler, não é nem meu ponto. Mas, assim, a gente tem que cuidar quando a gente parte desses preconceitos ou desses preceitos de eu ouvi dizer que fulano é isso, eu ouvi dizer que ciclano é aquilo. Pois bem, e daí é assim que a gente cria grupo de estudos, que a gente senta, que a gente pesquisa, que a gente conversa. Tá, tem mais uma mensagem aqui no chat, deixa eu achar. Os proxies. Já fica o fun fact, então. Inclusive, quando a gente fala desses grupos apoiados por um outro em um conflito, são os proxies. Então, os proxies iranianos são terroristas ou instrumentos geoeconômicos de reposicionamento regional. Outra coisa que eu adoro falar sobre. Depende para quem você perguntar. Essa resposta é diferente de eu perguntar assim, gente, vocês estão olhando para mim, né? Eu tenho cabelo azul? Não, tenho cabelo castanho. Fim. Não posso falar, não, mas dependendo da luz, meu cabelo fica azul. Não, eu não tenho cabelo azul. Fim. É muito diferente de eu usar o conceito de terrorista. Aí, olha que legal.
Gente, parece que eu tô, assim, defendendo os piores caos do universo. Eu juro que eu não tô. Eu tô só... Eu gosto de deixar alunos encucados. É assim que eu faço o meu dia mais feliz. Quando a gente usa o conceito de terrorista, primeiro que não existe um consenso internacional. Primeiro grande ponto. Nem teórico, nem prático. Não existe. Enfim. Então, se a gente partir de organismos internacionais, e na prática, também não existe. Mas, enfim, não existe um grupo que tenha nascido autóctone de dentro de si, de berço, terrorista. Ninguém nasce, fala assim, vou criar um grupo apenas para matar todos. Sim. O que eu posso ter? Um grupo super radical, um grupo horrível, um grupo que fala, eu vou matar todos, porque lá. Para defender lelé. Os meus aliados, as pessoas que dividem essa mentalidade comigo, vão falar, nossa, sensacional, adorei esse grupo, concordo, seremos aliados. Quem discorda de mim, e bate mais que 2 neurônios na cabeça, vai falar, estão matando muita gente, a troco de absolutamente nada, ou de algo que eu não concordo, pode ser também, logo, são terroristas. Então, o termo terrorista é algo que vem de fora para dentro. De fora para dentro, não vem de dentro para fora. Então, a gente chamar o Irã de terrorista, se você partir de uma visão mais ocidental, se você partir de uma visão do Oriente Médio pró-status quo, super, você vai ver muito dessa visão. Agora, se você perguntar para um cidadão iraquiano, o que ele vai falar? Não acho que o Irã seja terrorista. Talvez ele não seja tão incrível assim, mas não acho que ele seja terrorista. E é por isso, porque terrorista não é um selo, é uma visão que a gente coloca de fora para dentro. Ah, muito massa. Beleza. Falando em Irã, já aproveitando esse momento. Beleza. A gente fala também dessas tensões em volta do Irã, especialmente com países do Golfo, esses países do GCC aqui, porque o Irã ele passa a ter cada vez mais apoio da China e da Rússia. Agora eu vou fazer um pequeno parênteses também. Majoritariamente a Rússia também, como ator extra-regional, também apoiava de pé junto o governo sírio do Bashar al-Assad. Tanto que, em dezembro, quando aconteceu essa mudança de regime, Ai, não fugiu a palavra agora. Toppled. Enfim, quando o grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HDS, expulsou o Bashar al-Assad, ele fugiu para onde? Para a Rússia. Ele tem, assim, em cima dos seus ombros, uns 712 crimes contra a humanidade. Você acha que a Rússia vai falar, nossa, realmente, vou matar esse cara? Claro que não. Os aliados sempre foram, sempre serão. Assim, Rússia de modo geral, mas eu tô falando do Putin para ser um pouquinho mais específico. E esse é o ponto. Então, a partir do momento em que a Rússia estava num conflito muito grande, né, já há alguns anos com a Ucrânia, a partir do momento em que o Hamas, o Hezbollah, que eram outros aliados regionais do governo sírio, também estavam cada um preocupado com as suas próprias tretas, né, com os seus próprios conflitos, eles pararam de ter apoio. Se eles pararam de ter apoio financeiro, logístico, estratégico, de pessoas, consequentemente, o governo ficou fraco. Se o governo ficou fraco, vindo de um contexto em que a população já estava indignadérrima desde a Primavera Árabe, 13 anos atrás, óbvio que alguma coisa vai... Essa balança vai quebrar, é óbvio. E foi isso que aconteceu. Que mais? Depois, um pouquinho, quando a gente fala sobre corredores de transporte, no relógio só para eu não me perder. Que a gente já vai falar agora na sequência, e a pressão do petrodólar, que também a gente vai falar agora na sequência. Tá. Ai, gente, mapas tudo pra mim. Queridos, até aqui, tranquilo? Dúvidas, questionamentos, comentários? Fiquem à vontade. Ai, achei essa Helena muito terrorista. Tá tudo certo, não tem problema também. Quer dizer, espero que não, né? Espero que eu não tenha passado essa visão para vocês. Beleza.
Quando a gente fala de conflitos internacionais, existe essa instituição que eu adoro e eu recomendo demais os dados, as análises, os mapas, que é essa CLED. Chuchu demais. Chef's kiss. Então, esse aqui é um mapinha da CLED, bem atualizado, sobre os conflitos do mundo até dezembro de 2024. Fala sério, super atualizado. Então, dividido entre, em vermelho mais escuro, conflitos extremos, eu já vou falar do Brasil. Amarelo, em conflitos de alta tensão, e em azul, turbulências. Opa, desculpa. Eu vou tirar essa dúvida, porque geralmente ela é a primeira quando eu mostro esse mapa ou algum outro mapa da CLED, porque o Brasil sempre está lá para cima. A CLED também faz uma análise de guerras drogas. Então não é só guerra, a guerra que a gente está habituado, guerra geopolítica, mas também muito guerras drogas. E aí, por isso, majoritariamente, quando a gente tem Brasil e Colômbia, assim, o dia em vermelho. E essa guerra às drogas do Brasil, ela é majoritariamente analisada. Isso eu falo com propriedade, porque eu tenho conhecidos que trabalham na CLED, já fiz essa pergunta, já tive esse debate. Majoritariamente por conta das milícias do Rio de Janeiro, ou da situação, do contexto Rio de Janeiro, e da problemática das fronteiras com drogas. Essa é a principal questão. E Colômbia, majoritariamente, quando a gente fala de Farc, já em si, já se explica o conflito. E isso, enfim, vários outros lugares. El Salvador, Nicarágua. Beleza. Quando a gente foca aqui em Oriente Médio, vocês vão ver que a gente tem aqui na parte de MENA, de North Africa, a gente tem só a Líbia, que é um país que entrou numa guerra civil fortíssima, horrível, horrorosa, no início da Primavera Árabe, lá de 2011, junto com a Síria, junto com o Iêmen, junto com o Egito. Nunca saíram exatamente dessa guerra, mas a guerra meio que foi baixando. Assim. Nesse mesmo nível de, tá, ok, pesado, mas não tão pesado assim. A gente tem Turquia, a gente tem Irã, a gente tem Israel, que tá aqui em azulzinho também, que dá pra ver. Em amarelo, nossa, agora que eu vi que engraçado, não tem nome. O Iraque, que por alguma razão não está legendado, não faço ideia do porquê, mas enfim, a Jordânia também não. Enfim, não faço a menor ideia do porquê. Mas tudo bem, a Jordânia pelo menos não tem nada acontecendo por aqui, né? Mas não sei o que o Iraque tá sem nome. Enfim, a gente tem Iraque, a gente tem Iêmen, Afeganistão, Paquistão. Quando a gente entra em, vermelho, super, ultra, mega, master, Síria, por conta dessa mudança de governo, Bashar al-Assad, HTS, blá, blá, blá. Líbano, majoritariamente porque entrou nesse o Hezbollah entrou nesse conflito com Israel, e é majoritariamente no sul do Líbano, que há muitas e muitas décadas é um grande problema. É uma região sem resolução, em que o Líbano fala, até aqui é meu, e daí Israel fala, não, até aqui é meu. E daí eles ficam nessa treta eterna. Enfim, né? Acordos de paz existem? Claro. Eles são levados até o fim? Não. Spoiler. E é isso. E claro, óbvio, quando a gente fala, não dá para ver aqui no mapa, né? Mas quando a gente fala, a CLED entende Palestina como essas duas regiões, então tanto como faixa de Gaza quanto Cisjordânia. Então aqui a Cisjordânia que está em vermelhinho, mas o principal conflito é na faixa de Gaza com o Hamas. Então a Cisjordânia ela é tocada mais pelo Fatah. Então a gente tem essa ideia dos dois numa só. Show. E daí tem vários outros conflitos também, né? Tem o conflito no Sudão, que nunca acabou, nunca acabará, parece. Um ultra mega blaster conflito, guerra civil pesadíssima em Myanmar. É isso, tá. Você não me empolga, eu começo a falar do mundo inteiro e eu não foco, desculpa. Beleza. Aqui a violência política por região, desde o finalzinho de 2019 até o último trimestre de 2024, então até o finalzinho do ano passado. Perdão, na verdade até novembro de 2024, né? Então, olha o aumento que a gente teve aqui em azul clarinho, por conta, que é a Europa e a Ásia Central, por conta de Rússia e Ucrânia. Algum tempo depois, alguns anos depois, no finalzinho de 2023, a gente teve esse aumento por conta de Israel-Hamas. Depois a gente tem mais um por conta de Israel e Hezbollah. E aqui,
mais um negócio. Alguém sabe me dizer o que aconteceu de impactante geopoliticamente no Oriente Médio? Conflito geopolítico mesmo. Dentro do Oriente Médio, antes dessa explosão de conflito aqui? Vou dar um spoiler. Não é algo regional, é algo local, de um país só. Mas tem a ver com atores externos também. Vou dar 10 segundos, presumindo que alguém esteja digitando. Não, 0 chutes. Foi aquela saída, na verdade não é 2022, né? 2021. Mas foi aquela saída completamente escroncha dos Estados Unidos do Afeganistão. Onde basicamente os Estados Unidos passaram 20 anos no Afeganistão falando: eu vou assegurar que o Talibã não vai mais existir e eu vou completamente derrotar o Talibã para que quando eu sair daqui, eles nunca mais voltem para o poder. O que aconteceu? Uma saída toda escroncha, uns acordos, um feito nas coxas em cima do outro, uma passagem de presidentes um para o outro, que, assim, o negócio não foi contínuo, foi, mas esse presidente acredita na vertente X política, o outro acredita na Y, já quebrou o negócio. E daí, eu não sei se vocês vão lembrar isso de cabeça, mas no momento em que, não só Estados Unidos, né, mas no momento em que a coalizão ocidental, a coalizão internacional estava saindo do Oriente Médio, estava saindo do Afeganistão, claro, né, estavam saindo de avião, a gente teve, assim, o Talibã fechando o aeroporto para os caras não saírem. Então, assim, foi no minuto seguinte que eles falaram, vamos sair, o Talibã falou, beleza, então dá licença que agora o governo é meu. Foi muito útil esses 10 anos de guerra, galera, parabéns. A gente teve esse aumento de violência política aqui. De violência, ponto, né? E daí aqui, alguns dados, só para trazer para vocês, eles são globais, eles não são específicos de Oriente Médio, mas 1 em 8 pessoas são estimadas de terem sido expostas a algum tipo de conflito em 2024, até o finalzinho do ano. 50 países estão em alguma dessas categorias coloridinhas ali, vermelho, azul, amarelo. Aliás, vermelho, amarelo, azul. Palestina, Mianmar, Síria e México. Esqueci de falar do México, como se enfim. Tem as posições mais altas nesse índice. E a gente teve 25% de aumento, gente do céu, em incidentes de violência política no último ano. Então, em 2024. Que bom, né? Estamos vivendo um período bem tranquilo da humanidade, graças a Deus. Tá, partindo um pouquinho mais para frente, eu não vou ler aqui ponto a ponto com vocês, mas só para vocês, assim, nossa, queria saber mais sobre a economia da guerra. Tá aqui, com fontes e tal. Aliás, as fontes estão nos próximos slides. Mas, basicamente, quando a gente fala sobre economia da guerra, nada mais é do que uma visão econômica, uma visão produtiva, uma visão capitalista de o que uma guerra gera. Gera mortes, gera destruição, gera tristeza, gera milhões de coisas horríveis? Sim. Mas também gera muito dinheiro? Sim. E daí aqui o negócio começa a ficar meio perder a fé na humanidade. Então eu vou tentar manter de uma forma mais leve para vocês não ficarem muito tristes e desistirem de tudo. Basicamente, o que a gente tem? 2 pontos principais. Perdão. Então, 2 pontos principais que a gente tem. O primeiro deles, comércio de armas, despesas com defesa de modo geral. Então, se um país está em conflito, ele precisa de armamentos. Não é só uma arma, também é um tanque, também é o capacete do soldado, também é o drone ultratecnológico, também quer que seja. Então, é muito rentável, uma guerra é muito rentável para vou dizer, para essa área econômica. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu escolhi. Tá bom. O segundo ponto é o financiamento dessas guerras. Algum colega comentou aqui agora há pouco, agora eu me esqueci de cabeça quem que era, mas alguém falou sobre proxies do Irã, tal, os proxies do Irã. Essencialmente, uma guerra proxy, ela é isso. E daí proxy, P-R-O-X-Y. Ela nada mais é do que uma guerra por procuração. O que isso significa? O que você faz num documento? Tem que dar procuração para minha mãe assinar um negócio no meu nome. O que você faz? Você faz uma procuração falando minha mãe, fulana, pode assinar documento XYZ
no meu nome. Assinado fulaninho. Você vai entregar para sua mãe. Uma guerra por procuração, dá para mais ou menos traçar umas semelhanças aqui, porque vou trazer o mesmo exemplo aqui para a gente não fugir muito do tema de Oriente Médio, né? O Irã odeia, abomina com todas as suas forças a existência de Israel. Porém, contudo, todavia, é feio para um país entrar em guerra. Você perde investimentos internacionais, você é sancionado por outros países. Então, o que você faz? Você fala, tá, eu não vou te atacar diretamente, mas, não que nunca aconteçam ataques, tá? Mas eles são bem mais raros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo o apoio que eu tenho, fornecer logística, fornecer tudo que for necessário para quem quiser lutar contra Israel no meu lugar. Show! Vai lá, Hamas, vai lá. Governo sírio, vai lá. Hezbollah, vai lá. Houthis, vão lá. Eu acho que os Houthis nessa guerra não tem tanta correlação assim, mas vocês entenderam o meu ponto, né? Então, essa questão do financiamento de guerra, e eu dei o exemplo do Irã, mas eu posso trazer mais 19 milhões de exemplos para vocês. A Arábia Saudita também faz muito isso. Enfim, a gente tem vários exemplos de Oriente Médio, no mundo mesmo, nem falo, mas de Oriente Médio a gente tem vários exemplos. Então, essas são os dois principais pontos economicamente mais ativos numa economia de guerra. Claro que a gente tem mil outras coisas ruins, e até ruins pensando em economia. Escassez de mercadoria, escassez de recurso, aplicação de sanções, para não entrar de novo na temática vidas humanas, infraestrutura, óbvio, né? Não vou nem entrar nesse ponto que ele é o mais óbvio de tudo. Ninguém quer entrar numa guerra de bombeiro. Tá. Ainda em se tratando de economia da guerra, a gente tem isso aqui. Gastos militares globais. Gente, eu amo meus gráficos. Meus não, né? Os gráficos que eu uso. Esse aqui é do CIPRE, que inclusive é um outro organismo, uma outra instituição internacional sensacional. Recomendo 10 de 10 as análises deles de guerra. E a gente vê as variações entre as diferentes regiões do mundo, sendo que Oriente Médio bateu ali, ó, um pouquinho antes de 2012, o que a gente teve em 2011? Primavera Árabe. Foi uma sequência infindável de conflitos que nunca mais baixou. Aqui, nos anos 90, especialmente depois da Guerra do Kuwait, estava ok. Tá, controlado. Aqui, olha só o tamanho, a variação que a gente passa a ter. E essa variação não diminui. A gente percebe isso em várias outras regiões do mundo também, nas Américas, ali, também nesse mesmo momento. Europa, razoavelmente estável, né? E a África também aumentando bastante nos últimos anos. E isso aqui é o gasto militar. Então, isso aqui não é o que a guerra faz de bom, o que a guerra faz de ruim. Isso aqui é investimento militar. Quem é que mais investe militarmente nas Américas? Estados Unidos. Óbvio. Canadá, México. Mas os Estados Unidos, assim, hands down, não há dúvidas. Então, é por isso que eles estão assim, desse tamanho, muito maior que todos os outros. E aqui, aí, isso majoritariamente é representado nesse gráfico que a gente tem aqui do ladinho. A parcela dos gastos militares do mundo, dos 15 países com os maiores gastos de 2023. Estados Unidos, 37%. Desde então, a China já expandiu, o Irã já expandiu e Israel já expandiu. Acho que a Rússia também já expandiu. Porque, né, em 2023 a gente estava em primeiro para segundo ano de guerra deles. Então, já expandiu ainda mais. Mas ainda assim, não há dúvida de que os Estados Unidos sempre está na frente nesse quesito. Aqui, quando a gente fala de Oriente Médio, eu sei, 2017 é defasado. Mas olha que bonitinho esse gráfico, esse infográfico. Ele mostra pra gente como que a Arábia Saudita, em 2017, teve, indubitavelmente, o maior gasto militar. E aí aqui tem um pulo do gato interessante até, já que a gente está falando de 2017 estar defasado. Vocês vão olhar para cá e falar, nossa, mas o Irã nem tem tanto investimento assim, a Turquia tem muito mais. A Turquia tem muito mais, ponto, na verdade, né? Mas enfim.
Israel, ó, tamanico de nada, bolinha que é Israel, na comparação com uma Arábia Saudita da vida. Então, proporcionalmente falando, eles investem bastante também. Eu falei com a Arábia Saudita, né? Porque eu usei com a Turquia. Eles são muito próximos, 16,5 para 18,2, e a Turquia é muito maior. E a Turquia tem toda a questão de querer entrar para a OTAN, blá, blá, blá. O investimento iraniano até 2017, militarmente falando, ele não era tão alto assim. Foi mais alto em outros momentos. Não foi tão alto assim. Majoritariamente porque aí agora vem a capacidade que eu gostaria muito que vocês tivessem, não, né? Porque eu tô presumindo que vocês não tenham, mas que vocês foquem para ter cada vez mais. Que é você ter essa lente que foca e que vê o macro. Então, que vê nacionalmente o que está acontecendo, que sabe nacionalmente o que está acontecendo, e que sabe as relações geopolíticas macro maiores. Quando a gente olha Irã 2017, até 2019, mais ou menos, a gente tem o quê? Relações com os Estados Unidos que são diferentes, para variar, entre Irã e o governo Obama, Irã e governo Trump. Isso aqui também vai significar uma grande diferença entre sanções internacionais versus o acordo... Ai, me fugiu a palavra. Vou colocar a expressão antinuclear, mas vocês sabem que não é esse, né? Não é esse o nome. Mas, enfim, o acordo de... como se fosse não proliferação nuclear. Mas não é exatamente o HTP. Esqueci o nome. Enfim. Tá, mas temos esse ponto. Se a gente olhar um pouquinho para baixo, se a gente olhar para a Arábia Saudita, os investimentos militares na Arábia Saudita sempre foram grandes. Mas desde então, desde 2017, eles cresceram, inclusive, um pouquinho mais, ficaram mais gordinhos, porque, de novo, olhando para dentro, a gente teve mudança de regime. Não bem oficial ainda nesse começo aqui, só vai ser um pouco mais para bem mais para frente, anos mais para frente, mas a gente já tem o príncipe herdeiro, que inclusive era o MBS, o Mohammed bin Salman, o nome dele era muito mais falado. Hoje em dia a gente meio que, assim, tá, beleza, o cara já tomou o poder, ok. Mas quem estava aqui até então era o pai dele. O pai dele tinha uma visão diferente da dele, ponto. Então, a partir do momento em que a gente tem mudanças de regime, mudanças de acordos mudanças de situações internacionais em que vai influenciar em acordos, em sanções, em tudo isso, é isso que vocês vão ter que ter em mente. Um bom analista internacional, ele nunca olha só para a superfície, ele nunca vai olhar uma coisa rasa. Fala, nossa, que bom que a Arábia Saudita investe muito mais do que o Egito. Por quê? Por que isso é bom? Por que isso é ruim? Por que ela investe mais? Por que ela investe menos? Qual é a relevância? Se um cliente te perguntar, você fala o quê? Ah, porque ela é mais malvada. Ela tem mais gastos militares. Não, só precisa saber. Aqui... Ah, tá, de novo, daí aqui a gente tem só desses três principais, né? Arábia Saudita, esse mais em cima, em clarinho, Emirados Árabes, e em escurinho aqui embaixo, o Irã. Percebam que o Irã ficou razoavelmente próximo, e a Arábia Saudita a gente teve essa queda aqui, e depois voltou a crescer. E esse aqui, ai, é muito bonito, visualmente agradável. Não só porque você tem os maiores investimentos militares, que isso vai significar que você tem mais pessoas ou mais tecnologia. São três coisas correlacionadas, mas não diretamente linkadas. Então, por exemplo, se eu falo, os países que têm os maiores exércitos, pessoas humanas, Egito, Irã, Turquia, Israel majoritariamente porque conta com mulheres, eu acho isso um fun fact muito legal. E a Turquia poderia contar com os curdos, mas a Turquia odeia os curdos, então o exército curdo, se a gente colocasse aqui, ele ia ser grande também. Enfim. E olha só, a Arábia Saudita está em quinto. Então, eu ter mais pessoas não significa, nossa, que capacidade de destruição. Porque, às vezes, como no caso do Egito, 1,2 milhão de pessoas de military personnel que estão lutando com estilingue. E na Arábia Saudita, que eu tenho 407 mil, tudo bem que eu não estou levando em conta populações, então não estou levando proporção também. Mas, enfim, a Arábia Saudita com 407 mil, às vezes tem investimento em equipamentos muito mais tecnológicos e pronto.
Para que eu preciso de sei lá, 20 soldados para fazer uma ação? Eu posso simplesmente estar fechadinho dentro da minha sala com meu computador bem plena, dirigindo um drone a milhares de quilômetros de distância do que quer que eu queira atacar. Sabe? Inclusive, isso aqui entra numa temática super complicada de uso de drones em conflitos militares, ou em guerras, enfim, como sendo algo mais ou menos ético. Porque você está usando menos pessoas para atacar, então você está desperdiçando menos vidas, e o ataque, por vezes, ele pode ser mais focado em matar um cara dentro de uma sala do prédio, não precisa destruir o prédio inteiro. Por outro lado, até que ponto a gente dá valor para a vida humana, né? Porque se eu estou controlando um drone à distância, é basicamente um videogame. Será que eu tenho essa mesma relação com a morte, com matar alguém? Enfim, vou deixar aí para vocês pensarem. Vocês viram que a aula é meio déficit de atenção, né? Vou fazer comentários correlacionados. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. Peraí. Tá, beleza. A gente tem a questão dos custos de guerra, da guerra especificamente Israel-Hamas. Então, se vocês quiserem saber, nossa, quem gastou mais, quem gastou menos, quais que são as projeções, quem não, né, no caso, as análises são de Israel, mas no que eles gastaram mais, no que eles gastaram menos, quais que eram as projeções, bibliobó. E aqui, esses dados, essas informações, eu trouxe do Atlantic Council, que, de novo, 10 de 10, recomendo, acho sensacional. E aí, esse aqui é o que eu acho mais legal. Ó. Aqueles ali de baixo está falando de Israel. Esse aqui é de vários países do Oriente Médio que estão, de alguma forma, envolvidos nesse conflito. Olha só. Então, a gente tem a divisão entre custo macroeconômico e custo social. É óbvio que custo social vai ser muito mais pesado para Israel e para territórios palestinos. Indubitavelmente. Faixa de Gaza, especialmente, né? Que seriam os países de epicentro. Mas se a gente pensar nos países vizinhos, nos neighboring countries, o Egito se envolveu um monte, a Jordânia se envolveu um monte, o Líbano se envolveu um monte, especialmente por conta do Hezbollah. Não é à toa que dali a pouco passa a ter uma guerra também entre Hezbollah e Israel. Alguns outros países que já estavam afetados, que já estavam fragilizados. Eles trazem aqui o exemplo do Iêmen. E países do Golfo, nada, zero. Ninguém foi afetado por absolutamente nada nesse conflito. E aqui vocês podem ver as variações. Em setores, majoritariamente turismo. Inclusive, existe um negócio... eu descobri isso recentemente, achei tão bizarro. Existe um negócio que chama, acho que é turismo de guerra, turismo do apocalipse, um negócio assim. Que são as pessoas que vão para países que ou estão em guerra ou acabaram de sair de uma guerra, onde a maioria das pessoas que tem 2 neurônios fala, olha, perigoso, não irei. E essas pessoas vão porque está muito mais barato. Eu não sei ainda como eu me sinto em relação a isso. Não sei se eu acho genial, se eu acho perturbador, se eu acho perigoso. Não sei. Mas é isso. Mais uma curiosidade aí para vocês. Esse aqui é muito massa. Uma das principais coisas que aconteceram, uma das principais consequências, spillovers, enfim, que a gente teve do conflito Israel-Hamas, ou na verdade de conflitos do Oriente Médio, ponto. 2023, 2024, principalmente foi, aqui tá em coisinhas, mas eu quero trazer isso aqui para vocês. Eu vou explicar, eu juro, não se assustem. Uma rota muito, muito, muito comum. Pensem só nos verdinhos, ignorem os vermelhos. Os vermelhos são os que estão parados. Estavam parados no momento. A gente tem ainda, a rota ainda existe. Essa rota que vem lá de baixo, então ela vem da Índia, ela vem da China, da Índia, da China, do leste asiático de modo geral, sudeste asiático, do leste também, mas eu queria dizer o sudeste asiático de modo geral, que é o quê? Entrar aqui no chifre africano, passar pelo estreito de Bab el-Mandeb, subir até o canal de Suez, que é literalmente um canal, então é só, tipo assim, um rio muito largo, como se fosse. Já estive lá, é super legal e dá pra ver o outro lado. Tipo, dá pra ver uma fronteira, você consegue enxergar outra. Não é exatamente fronteira, né? Porque é Egito e Egito, mas é tipo Egito-África e Egito-Ásia. Pra chegar até a Europa, de modo geral. E aí,
isso aqui, você teria coragem de mandar o seu container valendo milhões de dólares em produto por uma situação, não, por uma região que é aqui em cima, tipo, no finalzinho, você tá quase chegando na Europa. Daí tem uma galera em super, mega, ultra blaster conflito, que pode ser que te ataque, pode ser que te afete. Não. Então, essa foi o primeiro sinal de perigo. O segundo, que deixou de ser sinal e passou a se tornar uma realidade, foi que aqui embaixo, no Iêmen, existe um conflito, de novo, um conflito de muitas décadas, é um conflito que começa mais ou menos nos anos 70, então é algo bem antigo, numa divisão entre Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, que já existiu separadamente, hoje em dia é um país só, mas é um país só instável, é um país só desestabilizado, é um país só sem grandes conexões geopolíticas internas. É o caos, coitados. E a galera que fala, não, o Iêmen do Sul é o melhor dos Iêmens. O governo aqui é X. E daí a galera do Norte fala, não, o Iêmen do Norte é o melhor. Aqui somos apoiados, inclusive são mesmo, perdão, somos apoiados internacionalmente pelo Ocidente. Aqui embaixo, não, deu soluço. Aqui embaixo, eles são liderados pelos Houthis e eles têm apoio regional, tipo do Irã. Essa galera aqui, esses Houthis, o que eles falaram? Olha, nada melhor para eu chamar a atenção para o nosso conflito nacional, Iêmen, ao mesmo tempo em que chamar a atenção também para nossos aliados, nossos vizinhos, nossos amigos, best friends, lá de cima, o Hamas. O que a gente vai fazer? Fizeram duas coisas, bem muito sagaz, mas um pouco perturbador também. Que foi ataques aos navios. E um pequeno detalhe, aqui esse chifre africano é a Somália. A Somália ela é conhecida por, em pleno 2025, ser uma região de muitos piratas. Parece que eu tô falando brincando, mas eu juro que eu tô falando sério. Os piratas da Somália já eram uma grande questão. Aí, pô, além de cuidar daqui, eu ainda tenho que cuidar daqui de cima, porque pode ser que esses Houthis aqui ataquem. E daí chegar lá em cima e ainda ter uma guerra rolando, que pode, de novo, ser que caia alguma coisa em mim, que espirre alguma coisa em mim. O que eu vou fazer? Pensar em rotas alternativas. Vocês vão concordar comigo que o continente africano ele é meio grande, né? Então, eu pensar rotas alternativas, eu tenho que ir até lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança, e subir de volta. Isso foi algo que aconteceu. Isso é algo que ainda acontece, inclusive. Só mais um último detalhe sobre os Houthis. Um outro ataque também que eles fizeram, que, de novo, muito sagaz e muito perturbador ao mesmo tempo, foi ataques aos cabos de internet. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a internet, ela não vem do além. A gente tem cabos, literalmente cabos subaquáticos, o que ficam, assim, embaixo do mar é ótimo, né? Embaixo da terra, que ficam no mar, repousadinhos, assim. Alguns encostam no fundo, outros, quando tem, tipo, trincheiras, marianas, algo muito profundo, assim, deles meio que, tipo assim, aqui é o buraco, eles só ficam assim. Enfim. Os Houthis foram lá e implodiram alguns cabos. Ai, que bacana, deve ter sido bem barato de reparar. Legal. Então, no medo de gastar um dinheiro absurdo, mais do que gastar, de perder um dinheiro absurdo aqui, de perder mercadorias preciosíssimas, preciosérrimas, o que a galera começou a fazer? Dar volta até lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança. Que deu mais ou menos umas 3, 4 semanas de... 3, acho que é. 3 semanas de diferença de prazo. Então, foi toda uma questão entre você validar com os importadores, com os compradores, ou mesmo com as empresas de trading, para ver se fazia sentido essa garantia securitária, que também nem era tão garantia assim, porque lembrando que o Cabo da Boa Esperança é perigosérrimo, é assim, uma área de águas horrível. Se faria sentido, isso em detrimento de chegar mais rápido, porém com o perigo de não chegar. E daí é disso que a gente está falando aqui, ó, sobre o canal de Suez, sobre os ataques dos Houthis, sobre a disrupção no Mar Vermelho, aqui sobre a mudança no volume. Olha só, gente, esse gráfico é bizarro. Esse gráfico aqui ele representa exatamente isso que eu expliquei. Em azul a gente tem o aumento no volume de comércio no Cabo da Boa Esperança, de passagem, né? E em vermelho no canal de Suez.
Canal do Panamá não tem muito a ver com isso aqui, o Canal do Panamá tem a ver com outras questões. Obviamente, regionais, a América Latina. Mas, enfim, isso aqui exemplifica isso que eu acabei de falar. Ó, aqui também. Por exemplo, o que saía... aqui, ó, aqui a gente tem bonitinho. Dando a volta pelo Cabo da Boa Esperança, eles ganhou não, né? Eles aumentaram pelo menos ali uns 10 dias. E tem que dar a volta até aqui embaixo. Então. Tinha outras análises que eram mais tempo. Aqui, ó. Aqui foi de 19 para 31 dias. Já dá mais uma aumentadinha. Que é justamente o quê? Para fugir dessa rota da guerra. Aqui a gente... Olha que engraçado. Aqui a gente tem a mesma coisa, ó, essa possibilidade, essa tentativa de reroute, de repensar a rota. Alguns outros pontos também interessantes quando a gente fala sobre previsões econômicas para 2024, que já passou, mais para 2025, que ainda está em curso. Esse aqui é legal. Esse slide aqui, ele basicamente dá o título para essa aula, né? Que é como grandes conflitos no Oriente Médio afetam a economia global. A gente tem as mais diferentes análises. Essas duas... eu não botei o link da de cima. Sorry, galera. Eu juro que eu ponho depois antes de mandar para vocês. Mas, enfim. Se eu não me engano, essa aqui de cima é do Observatório Econômico. Pensar. Mas, enfim, eu cato ali e depois eu mando para vocês. Mas esse é o ponto. A gente tem uma variação gigantesca nos últimos meses em se tratando de Oriente Médio, porque a gente teve a questão da Síria, porque a gente tem a manutenção dessa guerra, porque vira e mexe a gente tem algum ator em algum conflito desses da região que fala acordo de paz? Não, vou voltar a atacar. Entendeu? Tudo que parecia que estava indo para cima vai para baixo. Internacionalmente falando, principalmente o quê? A guerra tarifária que o Trump colocou. Então, a gente tem tantas variantes aqui que tá dando uma canseira nos analistas internacionais, juro. Então, olha só. Esse aqui de cima fala sobre uma economia chinesa que está diminuindo. Spoiler, isso aqui faz alguns meses já. Então, a gente já sabe que a economia que está diminuindo já não vai ser chinesa, vai ser a estadunidense. Que a chinesa está em busca, ou está conseguindo encontrar novos aliados. Agora, se ela vai voltar a crescer como ela está crescendo antes? Provavelmente não. Pelo menos ela não está tão assim, no buraco. E esse aqui, gente, essa análise é tão legal. Deixa eu ver se a gente tem tempo. Não. Mas enfim, essa análise aqui, ela mostra, desse linkzinho aqui, ela traz pra gente 3 cenários possíveis. Então, 3 situações diferentes de como conflitos no Oriente Médio vão se desenrolar e como que cada um desses 3 cenários, um mais tranquilo, um pouco mais punk e o outro que é assim, apocalipse total, e como que esses 3 cenários desculpa. Como que esses 3 cenários se desenvolveriam para a economia global. Gente, tão legal. De todas as leituras da aula, essa aqui, assim, é que é mais legal, porque ela é mais prática, sabe? A gente consegue ver as coisas acontecendo. Ainda que seja um pouquinho de trabalho de bola de cristal. Ou de, porque a gente está falando de previsões futuras. Então, não tem como ter nenhuma certeza. Lindos queridos, isso, acabei. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Show. Então tá, agora está com vocês. Dúvidas, questionamentos, dores, o que vocês quiserem trazer, o que vocês quiserem debater, o que vocês quiserem criticar, palco é de vocês. Tão quietinho. Deixa eu ver. Agora que eu vi. Charlie. Perdão, te ignorei. Juro que não foi de propósito. Professora, você prefere que eu leia as perguntas? Não, Mari, nem esquenta. Pode deixar. Que só ficaram essas aqui. Charlie. Partindo do pressuposto que você seja gringo, mas talvez não, né? Até que ponto os conflitos no Oriente Médio são causas econômicas ou meramente pretextos reciclados para sustentar o complexo industrial financeiro do Ocidente? É uma excelentíssima pergunta.
eu posso responder ela totalmente assim, teoria da conspiração, teoria do caos. O Ocidente só quer arrancar coisas de dentro do Oriente Médio e está, assim, pouco se lixando para as pessoas. Ou a gente pode trazer essa vertente mais... As causas são econômicas, são regionais, tem outros atores envolvidos, tem uma Rússia, uma China envolvidos também. Ainda que China e Oriente Médio... Na verdade, a China, de modo geral, ela é mais diplomática para não estragar os seus laços econômicos do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, tanto que foram eles que ajudaram a firmar o acordo de 2023, agora esqueci, 23 ou 24, acho que é 23, entre Irã e Arábia Saudita, acordos de paz. Mas, enfim, é uma pergunta sensacional, não é uma pergunta que tem resposta, é meio tipo falar terrorismo, assim, você pode pensar as coisas mais complexas, partir dos pontos mais teoria da conspiração, ou você pode pensar através de dados macroeconômicos. Ambos vão funcionar, depende com quem você está falando. Se a paz chegasse amanhã, quantos trilhões evaporariam das carteiras dos fundos de defesa, petróleo e especulação? Nossa, muitos. Muitos, muitos mesmo. Será que o problema é o conflito ou a paz ser economicamente inviável para alguns? Viu? Esse é o tipo de conspiração que eu gosto. De conspiração que é meio não, né? Ela é real. Porque a economia da guerra é uma coisa muito rentável. Eu mostrei para vocês agora um pouquinho. Então, se a gente parte do princípio que o mundo é controlado por forças que a gente mal e mal sabe, que a gente mal e mal conhece, por tanto warlords, são tipo senhores de guerra, caras fodásticos, que pensam na geopolítica ao mesmo tempo em que pensam na economia, blá, blá, blá. Ao mesmo tempo em que a gente tem imensas empresas, temos um monte de exemplo no Brasil, inclusive. Não é só, os Estados Unidos, donos de todas as armas do mundo. Gente, o Brasil é muito bom de exportação de armamento. Então, a partir do momento em que a gente tem tantos outros atores envolvidos, até onde que a influência deles mantém guerras e conflitos no Oriente Médio? Nossa, batata, com toda certeza. Não tenha dúvida. Mas aí, se você quiser uma resposta mais feliz, aí você fala, não, é que... são só guerras temporárias. Tá bom. Annelise, talvez seja meio fora de rota, mas recentemente a BIS100, a BIS100, né? A Bolsa de Valores da Turquia teve um dos maiores crescimentos em 2024. Tentei achar os motivos, se seria aumento mais por proporcionalidade, ou se aconteceu algum fato. Se taxa sobre os carros saírem da Turquia, seria o fato dos chips da China pós-pandemia um fator para esse crescimento? Nossa, Annelise, é uma excelente pergunta. Eu não sei essa resposta. Eu posso pesquisar, eu posso ir em busca dessas análises. Tu deixas o teu e-mail, ou eu mando depois ou para o Vitor ou para a Mari, e ele repassa para vocês pensarem enquanto grupo. Mas de primeiro momento, eu geralmente não tenho essa resposta. Até porque, se a gente pensar na Turquia pelo viés nacional, é um país politicamente instável, razoavelmente estável economicamente, mas politicamente é um pouquinho mais instável. Até porque a gente tem o Erdogan, que é assim, um líder político que, se piscou, ele faz uma coisa que ninguém esperava. A gente tem o conflito interno com os curdos, que é a maior nação sem território do mundo. Eles meio que estão em cima de 4 países diferentes ao mesmo tempo. Eles se distribuem, então a nação, né? Estou falando pessoas, não estou falando território. Aliás, não estou falando fronteiras. Eles se distribuem em cima da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã, um pouquinho em cima de cada país. Cada país, inclusive, lida de volta com eles de uma forma diferente. O Iraque lida super ok com seus curdos, deu até uma região autônoma para eles, que é o Kurdistão iraquiano. Os outros países não tanto. A Turquia despreza com todas as forças os curdos, de modo geral. E nesses quesitos políticos, eu sei que não foi, porque não aconteceu nada tão revolucionário assim ano passado na Turquia. Mas não sei, eu vou procurar, eu vou em busca. Agora você me deixou encucada também, eu vou ter que descobrir. E obrigada, tá? Deixa eu anotar aqui, peraí. Peraí, pra não perder o seu e-mail. Fechou, sucesso. Ai, perdi vocês. É isso, queridos. Alguma outra dúvida, algum outro questionamento? Alguma dor geopolítica? Coraçãozinho de vocês? Helena, pode mandar.
Ei, Helena, tudo bem? Dessas últimas previsões que você mostrou pra gente, né? Que tem esses 3 cenários, assim, um mais leve e os outros 2, assim, mais extremos. Pensando na sua opinião como internacionalista, sua opinião pessoal, qual deles você acha que é o mais provável para 2025, pelo menos, que a gente está vendo, assim, nas movimentações? O mais provável. Ai, meu Deus, essa bola de cristal é tão difícil, todo mundo faz essa pergunta. Primeiro de tudo, assim, o principal. O principal. Question mark. Ponto de interrogação que a gente tem aqui é o governo sírio. Ninguém faz a menor ideia se o Hayat Tahrir al-Sham vai ser um grupo incrível, vai levar a Síria de volta para onde ela nunca deveria ter saído, uau, que sucesso, ou se eles vão ser, assim, o Talibã 2.0, porque eles têm laços muito antigos, hoje em dia já não tem mais, mas eles vieram originalmente como um braço da Al-Qaeda, então, assim, pode ser algo terrível. E eu diria que isso aqui é o principal ponto de interrogação que a gente tem hoje. Porque os outros, a gente já. É como se fossem interrogações que a gente já sabe. Então a gente já sabe que provavelmente o conflito entre Israel e Hamas vai continuar, entre Israel e Hezbollah talvez volte daqui a uns dias, ou no mínimo entre Líbano e Israel, né? Vai continuar um negócio meio chato, meio celeumático. A gente sabe que o Egito ele tenta ter um papel não exatamente pacificador, mas mais assim na sua. A Arábia Saudita também. Então, a aproximação que a Arábia Saudita estava tendo com Israel até alguns anos atrás, de quase assinar os acordos de Abraão com os outros países. Assim que estourou a guerra, ela falou: não posso agora, porque vai ficar muito feio, porque a Arábia Saudita sempre foi uma das principais defensoras da criação do Estado palestino. Esses jogos, eles não são tão novos, entende? O que a gente tem de mais, assim, meu Deus, caos o que está acontecendo é a questão síria. E talvez, se a gente fizer uma correlação com o governo Trump, a gente pode pensar numa instabilidade iraniana, que vai ficando mais pesada. Aí até pode ser. E daí o Irã, como eu comentei mais cedo, ele vai fazer essa. Ele vai repassar, talvez seja essa palavra, essa instabilidade, ou essa desestabilização, não, mas essa instabilidade, ou esse enfraquecimento, talvez, dependendo do que acontecer em cenário global, para os demais atores armados não estatais, grupos armados não estatais. Então, pode ser que a economia iraniana, perdão, a economia iraniana e a Rússia sob sanções não colapsou. Isso revela resistência, com toda certeza. Ou escancara a obsolescência da arquitetura econômica ocidental. Ao meu ver, isso muito mais apresenta que eles têm capacidade militar, vou até dizer estrutural, tá? Muito maior do que a gente esperava, do que qualquer outra coisa. Então, a gente parte do preceito que todos os países dão os seus dados de forma muito real para organismos internacionais fazerem as suas análises numéricas. Gente, vocês vão concordar comigo que a gente não está falando dos países mais assim abertos, democráticos do mundo. Quando a gente fala de Rússia, quando a gente fala de Irã, quando a gente fala. Posso até trazer a China para o meio desse negócio. Apesar de que aí outros 500, né? Não estou falando exatamente do mesmo ponto. Mas enfim. A gente não está falando exatamente de países, nossa, que transparentes. Então, ao meu ver, na minha análise, isso só representa que eles tinham muito mais capacidade do que jamais contaram que realmente tinham. Tanto que a Rússia, na guerra com a Ucrânia, meu Deus, a Ucrânia com todo o apoio do Ocidente, todo não, né? Forcei, mas com muito apoio do Ocidente durante anos, a Rússia tá lá firme e forte. Não sei se vocês viram, inclusive, esses dias apareceu um. Apareceu não. Esses dias teve uma proposta do Putin. Ai, meu Deus, foi muito absurdo. Que era ele falando assim: olha, se o Ocidente concordar que a Crimeia é russa, lembrando, a Crimeia é um pedaço da Ucrânia que a Rússia tomou em 2015. Se vocês concordarem que a Crimeia é russa, eu topo negociar com o Zelensky. Tipo assim, alguém toma um pedaço do seu país, uns anos depois fala: não, mas se você concordar que ele é meu, eu paro de tomar outros pedaços. Muito loucura. A economia iraniana. Tá, não é isso. Beleza. Então, essa é a minha análise de uma forma ultra curta e rápida. Queridos, mais dúvidas, questionamentos? Ai, corações, adorei. Muito obrigada. Se quiserem mandar coisas no chat, eu adoro printar chat das pessoas falando que ela foi boa.
Dá um quentinho no meu coração. E é isso. Mari, tá contigo, então. Gente, as pessoas amaram muito. Ai, que amor. Muitos corações. Uhum. Que esse é o seu print. Eu amei. Marinha, tá contigo. Professora Helena, muito obrigada pela sua aula. Eu fiquei tão entretida com a aula que mandei o formulário depois do horário. Perdão a todos que estão aqui na aula, pelo menos o link já está no chat. Vi muitos mapas novos, então adorei. E queria agradecer, né, pela participação e interesse de todos nesse curso. Agradecer mais uma vez pelo Centro Acadêmico Livre de Economia, o Caleco, representado aqui pela Annelise, e os demais. Depois eu vou passar a fala também para a Annelise fazer uma finalização. Mas obrigado eu também pela Universidade Federal do Espírito Santo, pelo Caleco, e pela professora Helena por mais essa aula. Queria parabenizá-los também por finalizarem esse curso de 3 aulas, lembrando que vocês receberão um certificado de 10 horas de atividade complementar por essa aula. Eu espero que vocês realmente continuem se aprofundando nos temas ensinados aqui. São temas que continuam em atualização sempre. E sigam o Leon para vocês também saberem mais dos nossos eventos, das nossas palestras e cursos. E eu espero que nós possamos fazer outras parcerias com o Caleco. Em nome do Leon, eu agradeço, do Vitor e do Augusto, que não estão aqui agora nesse momento, mas agradeço em nome deles. E, Annelise, por favor, com você. Você tá no mudo, Annelise, não sei se eu tô falando. Eu faço isso com uma certa frequência. Mas ela tenha saído um minutinho. Eu acho que ela mandou uma mensagem aqui no grupo, que a aula foi ótima, agradeço enormemente, uma aula tão incrível, análises muito propícias. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês quiserem análises, assim, eu me esforço muito, às vezes eu até brinco com os meninos e com a Mari, que eu sou meio sabonetinho. Eu me esforço ao máximo para não contar para vocês qual é a minha visão sobre o que quer que seja, a minha opinião pessoal, porque eu não estou aqui para ficar dando opinião pessoal. Então, o que eu faço? Eu trago dados, eu trago mapas, eu trago números, eu trago análises de outros analistas. E daí, assim, eu acho que faz mais sentido. A gente monta um quadro mais... não sei, mais verdadeiro, né? Que não fique só, o que eu achei. O que eu achei... Você acha mesmo que o Oriente Médio tá aí para mim? Não tá. Eu acho que agora eu consegui o áudio. Tá? Agora sim. Eu queria agradecer muito. Nossa aula foi incrível, como que você mostrou de forma gráfica tão incrivelmente vários tipos de artigo, vários tipos de mapa que retratam bem, né, a realidade do Oriente Médio, como você falou, muito interessante. Você falou, o preço terrorista, fala sobre o Alcorão, mas eu acho interessante porque você falou bem assim, a gente tenta ver sobre preconceitos, né, porque a gente nunca realmente vê sobre a Sharia, sobre vários tipos de coisa. Então, muito interessante como você trouxe de maneira tão sensata e tão disponível, assim, esse tipo de informação. Agradeço demais também a parceria do Calé com o Leão. E foram 3 aulas incríveis que eu participei de todas e amei todas, assim, muito maravilhoso. Eu acho que todo mundo aqui realmente gostou de todo o mini curso. Que bom, eu fico muito feliz. Acredito que é isso, então, e muito obrigado a todos, um ótimo feriado, bom fim de semana e nos vemos em próximos eventos. Acompanhem o Leon nas redes sociais, se vocês gostaram, e preencham o link de registro de presença para vocês obterem o certificado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Mari. Beijo.